O tema de hoje é análise exploratória de dados. Nós vamos ter 3 aulas e essas aulas vão se complementando. E esse curso está sendo realizado pelo InLab, que é o Laboratório de Inteligência Artificial do Hospital das Clínicas da USP. Minha apresentação ela tem 3 partes principais. Ela tem uma introdução, depois da apresentação geral do tema, a contextualização para a gente é importante também. Eu vou trazer vários tópicos associados à inteligência artificial e à ciência de dados, com o objetivo principal de posicionar essa área de análise exploratória dentro de um contexto mais amplo. E eu também vou falar um pouco para vocês sobre as principais carreiras que existem envolvendo dados e, dentro dessas carreiras, qual que é a carreira que é preparada dentro desse tópico de análise exploratória. Vou trazer alguns conceitos básicos também sobre base de dados, o que é um objeto, o que é uma variável, como que a gente pode classificar uma base de dados. E depois nós vamos entrar no segundo módulo, que é a parte de análise descritiva. Em essência, nós vamos trabalhar aqui com técnicas de estatística descritiva, falando sobre distribuições de frequência, falando sobre as principais medidas de análise de dados e de variáveis, focando nas medidas resumo, nas medidas de forma e nas medidas de associação. E nós vamos entrar no terceiro e último bloco, que trata da visualização de dados. E nós vamos apresentar aqui para vocês técnicas para visualizar bases monovariáveis, ou seja, para visualizar uma única variável, e técnicas que permitem a gente visualizar mais de uma variável simultaneamente, principalmente com o objetivo de buscar relações, de buscar associações entre essas variáveis. Aí a gente conclui com algumas considerações finais. Eu trouxe alguns exemplos específicos. Nós temos 2 conjuntos de exemplos aqui. Nós temos alguns exemplos usando bases de dados genéricas da literatura, só para ilustrar os conceitos que serão apresentados, mas eu também escolhi aqui, são 7 artigos científicos publicados ou em conferências ou em periódicos que tratam de aplicações da análise exploratória dentro do contexto de saúde e medicina. O meu objetivo não é aprofundar nesses estudos de caso, até porque eu nem tenho o conhecimento tão profundo assim, obviamente, né, das aplicações aqui na área de saúde e medicina, mas é muito mais ilustrar o uso dessas ferramentas no contexto de saúde e medicina. É isso que nós vamos tratar aqui no nosso curso de hoje. Muito bem, eu quero começar trazendo aqui para nós um pouco do contexto, do momento que a gente vive, e eu estou emprestando aqui essa figura desse artigo que fala sobre a indústria e a sociedade 5.0, tá, do Xia Huang. Você pode encontrá-lo aí online se você tiver interesse, mas ele toca alguns pontos que eu acho importante para a gente entender esse momento que a gente vive. Um dos pontos é o que eu estou chamando aqui de tecnologias FARA, tá? E FARA é um acrônimo para tecnologias que sejam flexíveis, sejam ágeis, sejam resilientes e sejam adaptáveis. Adaptabilidade é uma palavra central dentro do contexto de inteligência artificial e também dentro do contexto de ciência de dados. Nós temos uma tendência muito forte que a gente vê hoje no mercado e também na academia, associada à promoção de talentos, à diversidade e empoderamento, né? Você capacitar o profissional, você capacitar o jovem para que ele seja capaz de entrar num mercado de trabalho que está em rápida transformação. E tudo isso aqui está associado à indústria 5.0. A gente ouve falar muito da indústria 4.0. A indústria 4.0 é essa indústria que está associada à internet das coisas, inteligência artificial, manufatura aditiva. E a indústria 5.0 é a indústria que vem depois que todas essas tecnologias estejam maduras. O que nós vemos hoje é um processo ainda de amadurecimento. Tem muito entusiasmo em torno da inteligência artificial, por exemplo, e ela tem obtido avanços muito grandes nos últimos poucos anos, devido a várias razões, devido ao aumento da capacidade de processamento que nós temos disponível atualmente, ao fato de que esse processamento hoje ele está disponível a baixo custo para qualquer um, você não precisa mais ter infraestrutura própria, você contrata a infraestrutura como serviço. Nós temos dados numa quantidade jamais vista,
sendo coletados e utilizados de uma forma muito intensa e muito rápida também atualmente. Tá? Então a gente pode dizer que a gente tem um ambiente que favorece a consolidação da indústria 4.0. E isso tudo vai levar a uma sociedade que vai necessariamente ter que atuar de forma diferente dentro desse contexto de máquinas automatizando mais processos, máquinas apoiando o nosso processo de tomada de decisão, um conceito de assistente pessoal inteligente. Então, tudo isso vem se fortalecendo e vai exigir de nós, profissionais, a capacidade de se adaptar a esse novo cenário. Então, é o que eu estou chamando aqui de um novo trabalho. Quem aqui da nossa audiência já trabalha, por exemplo, com os modelos baseados em linguagem, como o ChatGPT, o Gemini e outras tecnologias que já estão disponíveis, tem visto o quanto eles podem facilitar o nosso trabalho. Eu ainda não vejo, por exemplo, essas tecnologias substituindo o que eu faço hoje, mas elas com certeza catalisam o meu esforço e aceleram não apenas a entrega, mas também melhoram a qualidade dessa entrega. Então, o trabalho está mudando e a gente tem que estar consciente disso. Nós temos um outro conceito que eu estou chamando aqui de Everything as a Service, ou seja, tudo como serviço. Nós temos uma quantidade cada vez maior de jovens que se interessam em não adquirir bens, mas usufruir dos bens. Então, essa ideia de que para eu poder andar em um bom carro, eu não necessariamente preciso comprá-lo. Eu posso alugar, eu posso entrar num esquema de compartilhamento, eu posso utilizar outros mecanismos para usufruir de bens, tá? Como serviço. E, por fim, a gente tem um dos focos principais desse conceito de sociedade 5.0, um conceito que foi muito explorado aí pelo Japão em 2017, eles fizeram alguns vídeos, alguns trabalhos promovendo esse conceito, o desenvolvimento dessas tecnologias voltado para o bem-estar humano. Tá? Então, for the human well-being, como eles colocaram aí na apresentação deles, o que obviamente é sempre um desafio. Certo? Então, esse é o contexto que a gente está, e no centro de tudo o que a gente está falando aqui, nós temos os dados, tá? E os dados, eles são a matéria-prima de trabalho de boa parte da inteligência artificial e de toda a ciência de dados. Então, a inteligência artificial não trabalha apenas com dados, mas trabalha também com dados. Muito bem. Eu quero agora explorar alguns conceitos, tá? Então eu listei alguns desses conceitos aqui embaixo para nós, como Big Data, mineração de dados, descoberta de conhecimento em bancos de dados ou bases de dados, aprendizagem de máquinas, análise de dados e Data Analytics. E eu quero explicar um pouco melhor o que é cada um desses conceitos, quais são as interseções entre eles e o que os diferencia. E isso é muito importante porque na nossa série de cursos aqui, né, nós vamos falar de todos eles em maior ou menor grau, com focos diferentes. Então, é importante a gente entender qual o significado de cada um desses conceitos. E eu começo falando sobre o conceito de Big Data. Bom, eu coloco aqui que Big Data é a área que trata do armazenamento, processamento e análise de grandes bases ou grandes conjuntos de dados que têm algumas características específicas. Uma delas ficou bem conhecida na literatura como os 3 Vs do Big Data, que seriam as 3 características que definem o que é um Big Data, que são velocidade, variedade e volume. Isso vem de uma proposta do grupo Gartner aí na virada do milênio, no ano 2000. Naquela época ele nem era grupo Gartner ainda, tinha um outro nome. Se eu não me engano, a empresa foi adquirida pelo grupo Gartner, mas essa proposição, né, da importância de dados que têm essas 3 características, ou estes 3 Vs, foi que, de certa forma, ajudou a batizar, ajudou a dar nome para essa área. Porém, ao contrário do que muita gente entende, o Big Data não se resume aos 3 Vs, porque o Big Data é uma área que foca muito também na infraestrutura
necessária para o armazenamento e para o processamento dessas bases de dados, que têm essas características, tá? Então, o Big Data, ele inclui os dados, inclui também a infraestrutura de hardware para armazenar e processar, e inclui, por fim, a infraestrutura de software, que são os algoritmos, que são os modelos que nós vamos usar para poder analisar esses dados. Então, notem que aqui nós temos uma tríade, um tripé de componentes que formam o Big Data. E se vocês procurarem na literatura, vocês vão ver que tem autores que adicionam mais Vs, como, por exemplo, veracidade, valor, variabilidade. Então, aqui a gente já está falando de 6 Vs. Eu entendo que a gente não precisa ir tão longe. Eu entendo que estes 3 Vs aqui, em conjunto com as infraestruturas de hardware e software, são suficientes para a gente caracterizar essa área de Big Data. Essa área também ganhou muita atração a partir do ano 2010 e chegou a ser considerada por muitos a área que vai trazer um dos profissionais mais requisitados aí do novo milênio, tá? Do século XXI. Vamos falar um pouco agora sobre o conceito de mineração de dados. Eu trouxe aqui, são conceitos clássicos de autores da literatura, tá? Esse é um livro do Itten e seus colaboradores, chamado Mineração de Dados, ou Data Mining, e aqui é um outro livro. Eles foram publicados praticamente aí na mesma época, as primeiras edições deles, tá? E eles tratam a mineração de dados como o processo de descoberta de padrões nos dados. O objetivo principal do nosso curso é trazer técnicas descritivas e de visualização para que a gente possa descobrir padrões nos dados. Então, ele coloca que esse processo tem que ser automático ou semiautomático, que os padrões têm que ser relevantes, têm que ser importantes, significativos, e que os dados têm que ser em grande quantidade, no sentido de, se eu conseguir simplesmente olhar ali manualmente, visualmente os meus dados e extrair o conhecimento que eu quero, então isso não é exatamente mineração de dados, no sentido mais computacional da palavra, ou da terminologia. Notem que a definição de Han e Camber aqui é praticamente a mesma da definição do Itten. E aí nós temos uma terceira terminologia, então falamos de Big Data, falamos de mineração de dados, e temos a terminologia chamada de descoberta de conhecimento em banco de dados, que ficou muito conhecida pela sigla em inglês, KDD ou KDD, que vem de Knowledge Discovery in Databases, tá? Então KDD vem desse nome, dessa nomenclatura aqui. E o primeiro workshop de KDD ocorreu aí em 89. E o que a literatura diz é que esse foi o batismo dessa área, foi quando essa área foi formalizada como uma área de pesquisa, como uma disciplina independente. Foi exatamente na proposição aqui desse workshop em 1989. E, aliás, cabe a gente mencionar que a criação de um evento, a criação de um periódico ou o lançamento de um livro serviu e continua servindo dentro da inteligência artificial como um todo, como uma maneira de formalizar e estabelecer uma nova área de pesquisa. Por exemplo, eu não menciono aqui nessa aula de hoje, porque foge um pouco do nosso escopo, mas a área chamada inteligência computacional, a pedra fundamental dela é considerada o ano de 1994, quando ocorreu o primeiro Congresso Mundial de Inteligência Computacional, o WCCI. Esse congresso, inclusive, ocorreu em Orlando, na Flórida. Tá? E, simultaneamente ao congresso, foi publicado um livro chamado Computational Intelligence Imitating Life, ou seja, inteligência computacional imitando a vida, no ano de 94, e essa foi considerada ali a formalização, a pedra fundamental da área de inteligência computacional. Então, isso é muito comum, a gente encontra isso na literatura, e é uma forma bem conhecida da gente estabelecer, ou pelo menos fazer um esforço para estabelecer uma área, uma disciplina nova. E quando a gente olha esse conceito de KDD, ele é colocado como o processo geral de descoberta de conhecimento útil a partir de dados, da mesma forma que a gente falou da mineração de dados, tá? O conhecimento ele tem que ser significativo, tem que ser relevante, aqui ele também tem que ser, está só usando uma outra caracterização para o conhecimento resultante, mas em essência a gente busca a mesma coisa. E a mineração de dados refere-se a uma etapa específica neste processo. Então, aqui a gente começa a ver uma fronteira interessante
entre o que é KDD e o que é mineração de dados. Tá? Então, a mineração de dados está sendo colocada aqui como uma parte do processo de KDD. E outro elemento que é muito importante para nós, eu vou mostrar para vocês aqui 3 fluxos de trabalho, 2 fluxos que representam o KDD, na visão de diferentes autores, a gente vai ver que, em essência, eles são a mesma coisa, e depois eu vou trazer uma interpretação desses fluxos, que é uma interpretação que eu tenho usado para que fique mais claro aonde estão as áreas e aonde estão os profissionais dentro dessas áreas. A proposta de KDD aqui do trabalho de Fayad e colaboradores, ela é de 96. Ele, em essência, fala, bom, nós partimos dos dados, a gente faz uma seleção dos dados que nós vamos usar, que são chamados de dados-alvo, a gente faz uma preparação ou um pré-processamento desses dados, que vai gerar para nós os dados pré-processados, aplicamos algumas transformações. Essas transformações podem ser, por exemplo, transformações em variáveis para que elas tenham o mesmo domínio, tá? Isso é bastante comum. Uma vez que nós temos os dados transformados, a gente aplica as técnicas de mineração propriamente ditas, ou seja, extração de conhecimento a partir dos dados, processo, na maioria das vezes, um processo de aprendizagem a partir dos dados, mas nem sempre nós vamos explorar isso dentro da nossa análise exploratória aqui no curso de hoje. Isso gera padrões e esses padrões vão gerar conhecimento. Então, esse é o fluxo proposto aqui por Fayad e colaboradores. Nós temos um outro fluxo de trabalho, que é do livro do Han e Camber e colaboradores, tá? Que ele é muito parecido. O que ele essencialmente faz de diferente é ele agrega essas 2 etapas com a parte de seleção. Então, ele mistura um pouco, né? Ele começa com limpeza, integração, depois ele vai para seleção e transformação dos dados, em seguida aplica a mineração e, por fim, faz a avaliação e, eventualmente, a apresentação desses dados, que pode ser a integração com alguma API, pode ser a construção de um dashboard. A gente vai falar sobre isso no nosso curso de hoje. E notem que o resultado desse processo de KDD é o conhecimento. Notem também que a mineração está aqui como uma das etapas. Então, da maneira com que esses autores apresentam, as etapas de preparação de dados e seleção de dados, por exemplo, não fazem parte da mineração, são etapas anteriores dentro desse processo. A verdade é que, na maioria das vezes, a gente não faz distinção entre o KDD e mineração de dados. Essas terminologias, elas praticamente têm o mesmo significado. Eu estou trazendo um pouco mais de rigor para nós aqui, para que a gente possa entender bem as diferenças. A terminologia mineração de dados, uma pedra fundamental para a formalização dela como uma área, como uma disciplina, vem do livro do Tom Mitchell, é um livro que foi publicado em 1997, que também foi bastante importante para a consolidação dessa área. Então, notem que aqui em 89 nós tivemos o primeiro workshop de KDD, que formalizou, que consolidou essa área, e depois, em 97, nós tivemos a publicação do primeiro livro, o livro do Mitchell é um livro sobre aprendizagem de máquinas, Machine Learning. Depois, em 97, nós tivemos a publicação do livro do Mitchell sobre Machine Learning, que é exatamente o tópico que eu trago aqui agora. Então, a gente já vai para uma quarta nova terminologia. Tá? Assim como eu estava falando que mineração de dados e KDD são muitas vezes usados como sinônimos, o aprendizado de máquinas também. Tá? Ele também é usado como sinônimo, muitas vezes, para mineração de dados e para KDD. Entretanto, o aprendizado de máquinas ele está mais focado ali no processo de como que eu construo um algoritmo, como que eu construo um software que aprende a partir dos dados. E esse é o grande elemento que diferencia um software inteligente, digamos assim, né, a inteligência de máquina, de um software convencional, como, por exemplo, um software de controle de estoque. Software de controle de estoque, você programa ele, você codifica ele para que entrou um produto no estoque, você cadastra isso no banco de dados, saiu o produto, você retira o produto. Então, você codifica exatamente o que ele vai fazer. As soluções de inteligência artificial, de aprendizagem de máquinas, elas são soluções que elas vão aprender a resolver o problema a partir de alguma interação com o ambiente. Essa interação com o ambiente pode ser por meio de dados. Você apresenta dados,
ela vai extrair algum conhecimento a partir desses dados e vai aprender. A interação com o ambiente também pode ser, imagina um robô que está navegando por um ambiente, você quer treinar esse robô para evitar colisões. Então, ele vai ter sensores que vão ler as informações ambientais, por exemplo, a distância para um obstáculo, uma parede, uma escada, uma cadeira, uma mesa, qualquer elemento dentro do seu ambiente, e ele vai ter que, a partir desses estímulos, tomar uma decisão, certo? Note que, nesse contexto, eu não tenho uma base de dados que eu estou alimentando o meu sistema de inteligência artificial, mas eu tenho uma interação com o ambiente que vai servir de feedback para o meu processo de aprendizagem. Tá? Então, o elemento sempre é isso, é aprender a partir de um processo de interação com o ambiente ou a partir de uma base de dados. E percebam, gente, que uma base de dados é nada mais, nada menos do que o histórico de algo que já aconteceu. Tá? Então, essa própria interação com o ambiente pode vir por meio de uma base de dados. Bom, aqui o Ruyen está falando basicamente a mesma coisa do que o Mitchell falou em 97 no livro dele. Bom, muito bem. Então vamos para mais um conceito que nós temos na literatura, que é o conceito de data analytics, tá? Eu não quis traduzir essa expressão porque tem gente que traduz data analytics como análise de dados, mas análise de dados é outra coisa que a gente vai explorar aqui logo na sequência. Mas o analytics ele tem um elemento importante, o fato de que ele visa extrapolar o conhecimento, ou seja, ele visa a aprendizagem também. E isso, diferentemente da análise de dados, a análise de dados não necessariamente visa a aprendizagem. A análise de dados, ela, dentro do contexto que eu vou mostrar aqui para vocês, ela está focada na extração de insights a partir do dado. Eu vou extrair um conhecimento a partir do dado, mas eu não necessariamente preciso ter um algoritmo que aprende a partir dos dados. E essa é uma diferença muito grande, tá? Uma coisa é você aprender a resolver um problema, outra coisa é você usar os dados para entender o que está dentro dos dados. E o nosso curso de hoje é focado nesse último aspecto, é entender o que está na base de dados sem se preocupar em aprender a partir dos dados. E aí nos cursos 2 e 3, eles vão aprofundar a parte de aprendizagem. Então, esse curso de hoje é um curso importante para trazer uma base de conhecimento para vocês, para que vocês possam entender melhor. Primeiro, ter uma visão mais macro de tudo que a gente está falando aqui em termos de áreas e aplicações, e depois preparar uma parte do processo analítico. Bom, então, fazendo um paralelo, tá, entre essas 6 nomenclaturas que a gente viu aqui, eu separei as características de pré-processamento de dados, extração de insights, visualização, construção de dashboards, que é o nosso ponto final do treinamento de hoje. A parte de inferência é exatamente a aprendizagem a partir dos dados. Então, uma vez que eu aprendi a partir dos meus dados, eu quero usar essa aprendizagem para tomar uma decisão, para automatizar algum processo futuramente. Isso é o que nós estamos chamando de inferência aqui. E nós temos a parte de infraestrutura. Notem que a diferença básica está aqui. O Big Data trata da infraestrutura. Nenhuma dessas outras técnicas foca na infraestrutura. Tá? Elas estão muito mais focadas na parte algorítmica, na extração de conhecimento a partir dos dados, na construção de modelos. O KDD fala de dashboards também, e a análise de dados, que é o nosso foco hoje, também trata dessa construção de dashboards. Mas a análise de dados não trata necessariamente da inferência. E aí vale ressaltar, para concluir essa parte, que, assim, obviamente, essas fronteiras entre essas áreas e essas terminologias, elas não são fronteiras abruptas, elas são fronteiras suaves, com interseções. Essa interpretação também varia um pouco entre autores. Vocês podem encontrar autores que posicionam elas de forma um pouco diferente do que eu estou trazendo para vocês. Mas eu fiz questão de trazer o embasamento na literatura para dar sustentação a essa explicação que eu trouxe. Bom, e aí, quando a gente olha a inteligência artificial e a gente olha muito dessas nomenclaturas que nós temos, tá? Eu falei para vocês inteligência computacional, embora eu não defini aqui, porque está fora do escopo do curso de hoje,
Não falei também sobre Deep Learning, porque também está fora do escopo no curso de hoje. Hoje a gente está focando mais numa área de dados aqui, que ainda vem antes da inferência.